Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Nessa sexta-feira, 15, meio do mês, então hoje, né, o tão aguardado pregão pós-balanço. Ontem, o balanço mais aguardado da temporada era de Banco do Brasil. A questão, né, Banco do Brasil, a resposta em tese firme, em tese aqui, bem em tese mesmo, da diretoria, convenceu o mercado ou ainda é cedo? Hoje era tragédia praticamente anunciada em relação à queda do papel, tá? Inclusive chegou a cair no início do pregão. Ontem, investimento de opções, é importante lembrar disso. E ontem eu realmente acredito que houve sim uma certa venda ali por parte dos gringos, tá? E uma compra forte por parte dos nacionais. Hoje, de novo, mas é aquilo, né? Vamos acompanhar os próximos pregões, como que irá se desenrolar, e é sobre isso que iremos falar também em relação a comportamento, tanto da ação, como também o comportamento da diretoria hoje na teleconferência. Eu vou dar aqui os meus pontos, a minha visão, o que eu achei, se foi positivo, negativo, tá? BB Seguros, pós-dividendos e a janela de oportunidade foi aberta. Eu vou dar a minha opinião também sobre BB Seguros no pós-dividendos, se faz sentido acompanhar agora para novos aportes, já pensando lá no início do ano que vem, ou quem sabe aí qual que seria essa possibilidade de dividendo extraordinária, pequeno ou não. Petrobras, dividendos, né, no curto prazo aí, já vejo gestora vendendo as ações e falando que vai se tornar inviável. É sobre isso que iremos falar. Antes, comportamento do mercado hoje, né? Banco do Brasil, volume me chamou a atenção, 131 milhões negociados, né? Então, na medida de que hoje, né, praticamente era terra arrasada anunciada, mas é aquilo, para quem tem cautela sabe que tudo no mercado pode acontecer, inclusive nada, tá? Se hoje o Banco do Brasil encerrasse aí em 0 a 0, tudo bem. E, né, eu vi até, foi muito falado em Banco do Brasil cair 7, 10%, muito relacionado lá ao primeiro trimestre de 2025. Tá, paciência, tá? Acredito eu que é importante o investidor ter isso em mente, porque cada, né, momento da ação ela pode se comportar de uma maneira. Lá em abril, ninguém esperava. Quando eu digo ninguém, agentes do mercado, né, não esperavam tão forte aquela queda abrupta, e também não era esperado um resultado tão ruim lá no primeiro trimestre também, tá? Esse já era um pouco mais esperado nesse segundo. A questão aqui, essas quedas, elas podem ocorrer de maneira menos, né, abruptas dessa vez, tá? Pensando aí em o papel vir abaixo novamente dos R$ 20, vamos tratando aqui em vídeos, atualizando sempre aqui e também mostrando as ordens que eu tenho, caso entre e tudo mais, e a minha opinião sobre isso, tá? Então, 20,65, 4% de alta hoje, BB Seguros 32, praticamente fechou ali nos 33, né? Então, se você colocar aqui os 1,94 por ação, praticamente no 0 a 0 em relação à data com hoje, tá? A data X, aliás, hoje. Taesa 33,83, 1,50 de alta. ISA Brasil acima dos 22, Petrobras no 0 a 0, 30,17. Auri Energia, né? Não passa dos 10 essa ação também não vem abaixo dos R$ 9, então ali nos 1,32 de alta. Irani, 7,41, 0,95, também é um papel que vai sendo deixado de lado pelo mercado. Caixa Seguridade. Enquanto está todo mundo olhando para Banco do Brasil, eu estou de olho em Caixa Seguridade, 13,62. Para mim, vai se tornando um aporte também inteligente, pela maior frequência nos dividendos, tá? Também pode mostrar uma resiliência maior, a depender dos próximos cenários. Fator decisivo que para mim será os próximos boletins mensais, né? Então, lá com relação principalmente a prêmio ganho e emitido, e também o comissionamento com PGBL e VGBL, tá? Então, vamos acompanhar aí também mensalmente os próximos dados da Caixa Seguridade. Mas sobre uma seguradora, hoje eu vou falar sobre BB Seguros, tá? 32,79, 1,76, praticamente 0 a 0 com relação aos 1,94 descontado da ação. A questão aqui é o pós-dividendos, tá? Tirando o ano de 2022, que foi um ano de forte alta no papel, né? Principalmente ali pós o segundo trimestre de 2022, nós tivemos 2 anos, né? Que eu acho que é anos normais da BB Seguros para pegar como média, 2024 e também 2023. Né? Você vê aqui que o papel ficou de lado, largado praticamente.
aqui no pós-dividendos, né? E foi subir só lá depois, né? Bem próximo lá a fevereiro, janeiro, que você tem ali a divulgação dos dividendos e resultados. E, né, tirando lá também 2021 e 2022, são anos anormais, porque taxa de juros baixíssima, fatores também pressionaram o BB Seguros naquele momento. Então, foram anos anormais, mas você tem claramente, né, um gráfico mostrando que pós agosto, principalmente, uma queda acentuada e depois a ação de lado, tá? Pode ser que isso se repita. Para isso é importante o investidor estar preparado para novas ordens. Com relação a fatores fundamentalistas, né, muita gente não gosta de usar PL para seguradora, mas olhando hoje, hoje ela, BB Seguros negocia, por exemplo, um PL de 7 vezes. Isso aqui é PL de small cap, tá? Então, e não se trata de um small cap, pelo contrário, se trata de uma empresa que está em um segmento que requer muita previsibilidade, um segmento que requer também um tamanho de share, né, de participação muito forte, e é isso que a BB Seguros entrega, tá? Mas é importante demonstrar que ela entrega um lucro por ação recente como se fosse uma small cap, tá? De crescimento ali, fora que boa parte desse lucro por ação é distribuído. É outro fator, né, que é a distribuição do lucro, né, mantido aí recentemente acima da faixa dos 60%, que é um cenário interessante. E também dividendo yield, hoje, né, na casa de 15%. Pessoal, é importante lembrar que estamos no topo da taxa Selic. Essa questão desse dividendo, ele vai se permanecer alto quando a taxa Selic cair, né? Porque você tem impacto ali financeiro em boa parte desse provento. Não no todo, mas em boa parte, tá? Então é importante falar sobre isso. Nos próximos vídeos, com relação, eu vou trazer aqui a BB Seguros, tá? Um fator que foi perguntado, Felipe, de onde você tirou a possibilidade da BB Seguros entregar aí um cenário de dividendos extraordinários? A empresa já divulgou lá no primeiro semestre um bom dividendo, no segundo um maior dividendo ainda, até acima do consenso do mercado. Aí aqui, né, a fala oficial do Rafael Sperendio, que é o CIFO, ou seja, cuida ali da parte financeira da BB Seguros, e ele fala na parte ali na teleconferência, tá? Aqui eu trouxe oficial a fala dele. A princípio, a gente não tem intenção de mudar essa frequência. O que a gente pode avaliar é, eventualmente, a depender do excesso de caixa disponível, fazer uma distribuição extraordinária, mas não por enquanto. Então, aqui, essa pergunta foi feita diretamente aqui por um analista durante a teleconferência dos resultados do segundo trimestre agora recente, sobre periodicidade de pagamento, né? Se mudaria ali do semestral para trimestral, tá? E também foi casado essa questão dos dividendos extraordinários. Na minha concepção, em um cenário hipotético, mas isso, né, bem pequeno, hipotético, você teria ali algo entre 30% a no máximo 50% do lucro líquido do trimestre, tá? Até porque o dividendo da BB Seguros, ele é muito impactado da distribuição do lucro da Brasil Seg, né? Então, é importante mencionar isso daqui. Então, se fosse, por exemplo, para esse ano, acredito que seria distribuído ali no terceiro trimestre de 25, né? Então, lá para a reta final, na divulgação dos resultados, algo em torno de 0,17, né? Que daria aí 30% do lucro líquido por ação esperado aí para o terceiro trimestre ou 30% do segundo trimestre, a depender aí desses fatores, tá? Então, terceiro trimestre, tá, pessoal? Então, pensando em dividendo também, é importante mencionar que o dividendo do quarto trimestre apenas em fevereiro, né? A BB Seguros ela faz esse pagamento lá na divulgação dos resultados. Então, aqui para ficar claro sobre a minha posição em relação a dividendos extraordinários, de onde que surgiu essa questão e também essa possibilidade sendo pequena ou não, tá? Antes de continuar falando sobre Banco do Brasil, eu quero mostrar aqui para vocês uma oportunidade que está aberta, né? Que é a WWealth, no qual você, pequeno investidor, iniciante ou não, que tem uma dificuldade com relação às suas finanças e quer ter um cuidado melhor com essas finanças e quer também ter um profissional ali cuidando da sua carteira, tá? Então, aqui nós temos essa oportunidade, a WWealth tem também aí a facilidade com relação aos planos. Eu quero testar aqui para um mês, eu quero testar para 3 meses, eu quero anual, eu preciso de um tempo aqui, um pente fino nas minhas finanças. Aqui está tanto
WhatsApp, do QR Code para o WhatsApp. Eu vou deixar também no primeiro link da descrição, primeiro comentário, o site para você poder acessar e ver melhor, tá? Com relação a Banco do Brasil, 20,65. Hoje era terra arrasada anunciada, né? A questão é que lá no início do pregão, nós tivemos leilão, realmente. O Banco do Brasil foi para leilão caindo 4, 3, chegou a cair 3, entre 3 e 4%. Porém, nós tivemos, né, ontem vencimento de opções, hoje o mercado ele reagiu significativamente bem ou equilibrado com relação a Banco do Brasil. Isso quer dizer que na segunda-feira, na terça, na quarta, nas próximas semanas, nos próximos pregões, não teremos quedas em Banco do Brasil? Não, pessoal, não é isso. Calma, paciência. Felipe, eu tenho caixa, agora eu vou comprar tudo nos 20 para não perder. Não, calma, pessoal. Acho que é importante deixar isso bem claro. O momento de Banco do Brasil é de indefinição ainda com relação, porque você tem, né, 2 bancos do Brasil em 2025. Aquele Banco do Brasil até o primeiro trimestre, que até todo o mercado, até quem, né, perdeu o bonde lá entre 22 a 24, deixava bem claro, não, o Banco do Brasil está redondo, está redondo. E, entretanto, você tem o pós primeiro trimestre no ano de 2025, que é um cenário de incerteza. Até quando irá o buraco com relação aos dados do Banco do Brasil? Nós tivemos a teleconferência hoje, o mercado parece ter, no primeiro momento, gostado, né, da firmeza, entre aspas, da diretoria. Eu vou destacar aqui, né, como os agentes do mercado reagiram. Itaú BBA deixou claro que certamente um trimestre fraco, mas de certa forma esperado. Na avaliação deles, preço-alvo de 25. Tá, vamos ver aí até quando que o Itaú BBA tem essa opinião, né? Até aí sair algum dado, alguma notícia, eles já mudam rapidamente a opinião. Essa é a minha visão com relação a isso aqui. A XP fala que há um aumento na inadimplência, queda também na qualidade do crédito, né, esperado, e também que, né, há um crescimento no segmento da pessoa física, especialmente no empréstimo consignado, tá? Agora, uma questão que chamou a atenção foram as falas da CEO do Banco do Brasil, tá? A questão aqui com relação ao recado aos investidores, a Taciana fala, né? Para quem tem Banco do Brasil, mantenha. Quem não tem, compre, tá? E o CIFO também, tá? O Giovanni, ele disse que a partir de 2026 poderemos ter a possibilidade de dividendos extraordinários voltando, né? Ou seja, aquele 30% de distribuição do lucro basilado, né, pode voltar a subir aí a 40%, 50%, mas na minha visão essa possibilidade ainda é mínima nesse cenário, tá? Agora, os pontos da teleconferência, na minha visão, positivos, eu vou falar dos negativos adiante, questão da inadimplência, tá? Para mim, foi falado o que eles têm até agora na mesa e parece, né, que a inadimplência no agro, a fala aqui, né, parte dos clientes inadimplentes plantaram já em 2025, estamos esperando renegociações. Essa fala aqui é da CEO e também inadimplência da pessoa física, no qual, né, pode cair no segundo semestre. Vemos um arrefecimento no segundo semestre, então já estamos percebendo frutos de estratégias do banco. Questões, né, outras com relação à nova carta de crédito, né, nova linha de crédito, não foi falada, e aqui eu já passo para o ponto negativo. Vou destacar também pelo menos 2, para não ser injusto. O primeiro deles, o que eu senti? Eu senti a falta de algum detalhe sobre o custo de crédito, né? Como que o banco vai trabalhar em relação a isso, né? Qual que é a estratégia do banco? Porque aqui, né, para esse ano, basicamente, o custo de crédito já bateu aqui o que eles esperavam. Então, eu senti falta disso, tá? Aqui no primeiro momento. A questão com o mercado, né? Eu senti também teor, né? Aqui a fala da CEO. Acompanhe essa tele, ela aqui falando no caso sobre a teleconferência. Veja quem são os analistas que vão perguntar para nós, porque esses são aqueles que estão com a gente há muito tempo. Pessoal, na minha visão, aqui esse comportamento, tá? Ele é muito ruim no sentido de que ele é desnecessário em um momento em que aqui a posição da diretoria do Banco do Brasil não é positiva, pelo contrário. Né? Lá no início do ano eles entregaram um guidance com crescimento, esperando expectativa de crescimento, e depois tiveram resultados bem ruins até agora, bem fracos, e né, parece que travam uma guerra com o mercado e vão entrar nessa dinâmica, tá? Vamos acompanhando
com que isso se dará aqui, eu destaco negativamente, tá? Essa é a minha opinião como acionista, não gostaria de ver, né, principalmente um cenário que pode ser desafiador, sim, eu não falo que não, tá? Mas um cenário em que eu acho que é necessário muito profissionalismo por quem, né, está por trás aí do banco. Com relação à Petrobras, 30,17, nesses últimos 5 dias, 5% de queda, mesmo com dividendos em baixa, né, um dividendo menor em baixa, e a questão, né, aqui é a gestora Vista Capital, que pegou nos últimos 6 anos na veia a alta recente de Petrobras, tá? E aqui, né, eles venderam toda a posição e destacam que esperam agora, tá? Caso o preço no barril de petróleo volte, né, a ter quedas, que a Petrobras volte também aos números da época da Dilma, tá? Lá 2015 e 2016, que para mim aposentou muita gente do mercado que soube comprar, né? Já pensou Petro 4 novamente a 6, 7 reais? Não sabemos como reagiríamos, né? Nós vimos agora o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Na Petrobras, acho que não seria muito diferente. Muita gente iria questionar. Petrobras quebrou, já era. Mas aqui, né, em compensação, o que eles veem? Eles veem que a Petrobras, nesse certo momento, tá? A empresa ela está mudando a questão agora, né, de custo, tá? Para eles, a geração de caixa baixo, na avaliação deles, 1% no trimestre, e também a questão de a inviabilidade de sustentar a política de dividendos pelo aumento do custo, tá? Na minha visão, isso daqui, você tendo, quem sabe agora, margem equatorial já muda, tá? Essa visão aqui rapidamente. E também, né, eles falam aqui, a Petrobras deixou de ser uma produtora de baixo custo quando, né, em relação aí o seu custo estrutural de leasing e capex, ou seja, a Petrobras agora tende a voltar para o segmento de distribuição também de petróleo e isso elevou aí o capex fora investimentos na avaliação deles como um fator ruim. Então, na minha visão, pessoal, é importante olhar sempre, trimestre a trimestre, o que está sendo feito também em noticiários, né? Noticiário oficialmente da empresa, para você perceber essa mudança aqui na Petrobras. Na minha visão, até agora, nós temos realmente uma queda no sentido de distribuição de dividendos, mas nada do fim do mundo em relação lá ao cenário de 2016. Inclusive, é importante lembrar que, né, para muitos o consenso era de petróleo Brent já nos 55 dólares e vai, nesse momento, negociando ali entre 60 e 65 com as surpresas do mercado, né? Então, pessoal, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar por aqui. O vídeo não representa uma recomendação da compra de venda de ativos. Antes, é importante, comente aqui, né? O que você fez hoje? Você comprou lá no início do pregão? Você já está comprado em Banco do Brasil? Você está esperando, aguardando, né, de fora, tudo se desenrolar melhor? Sobre BB Seguros, você tem uma expectativa em dividendos? Caixa Seguridade, você está de olho? Petrobras, né? Você também concorda aí com a Vista Capital? Nós podemos ter Petrobras novamente com os números lá da época da Dilma? Então coloque aqui nos comentários a sua opinião, sempre bem-vinda, se, né, com modelo bem feito aí, de acordo com educação, respeitoso, com números e tudo mais. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu demais!